Oi, gente. Vamos para a aula 8 e a última aí do semestre, tá? Vou tentar passar rapidinho aqui, algo bem tranquilo de falar. Bem, o tema é sobre valorização de pessoas, tá? Então, nós vamos falar aqui. Vou passar um exercício para vocês fazerem a hora que vocês quiserem, não precisa me entregar não, tá? Isso aqui é um exercício para você montar o seu plano de carreira. Então são algumas diretrizes interessantes da gente enxergar e que a gente não se preocupa na hora de fazer um plano de carreira, analisar a sua carreira e tal. Vale muito a pena fazer isso, é individual mesmo, tá? E a parte de valorização de pessoas, onde eu falo sobre organização sem cargos, pesquisa salarial, remuneração por competências, encargos sociais e como vai o custo aqui no Brasil, como é que são esses custos e tudo, e os novos métodos de remuneração. É pouca coisa, mas é só para a gente dar uma passada geral nesse assunto, tá bom? Então, plano de carreira. A parte mais interessante aqui do plano de carreira é a gente entender como é que a gente analisa isso, como é que a gente faz essa análise, né? Só fica olhando o que você precisa. Como é que você chega na conclusão de que você precisa desenvolver uma competência X ou Y? Como é que você olha isso? Como é que você sabe se você está pronto ou não está pronto? O que você precisa? Para onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo de carreira? Tá? E primeira dica, a questão de responsabilidade. É claro que a responsabilidade é sua pelo seu plano de carreira. Tá? Só que a gente também não pode eximir a empresa e o seu gestor disso. O seu gestor atual é importante no seu plano de carreira, ele também tem responsabilidade sobre sua carreira, dentro da empresa, dentro do que ele pode, obviamente, e também a empresa tem responsabilidade sobre isso, porque se a empresa não abre espaço para você crescer, não tem oportunidade, tudo, a empresa não está te ajudando na sua carreira. Então a empresa sim tem responsabilidade em dizer, pelo menos, o que ela espera de você, o seu gestor também, o que ele espera de você, e coisas para que você saiba por onde ir, para onde você tem que evoluir. Tá? Então, eu diria que a responsabilidade é dividida entre você, o seu gestor e sua empresa, sempre, tá? Se você percebe que seu gestor ou sua empresa, ou os dois, não estão dando valor, não estão conseguindo te dar oportunidades, então faz parte do seu plano de carreira, da sua responsabilidade, analisar a possibilidade de você sair dessa empresa, ou sair dessa área, ou sair desse gestor, enfim, é você que vai olhar isso e vai perceber isso, tá? Então, é você que tem que analisar. Então, nessa análise individual, tem alguns exercícios, algumas coisas interessantes que você pode fazer aqui. O primeiro delas é uma identidade individual. Você vai analisar suas realizações. Primeiro, você pode fazer assim, anotar, colocar aí, sei lá, 10 realizações que você fez nos últimos anos. Realizações podem ser pessoais ou profissionais. E você sai anotando coisas que você tem anotado, que você fez, que você realizou, quais competências você usou, enfim, você consegue dar uma olhada e analisar essas 10 realizações que você tem, ou coisas desse tipo que você possa utilizar como recurso. Então faz uma análise do que você veio fazendo nos últimos anos, o que você conseguiu realizar, tá? O segundo é o exercício de âncoras, tá? Eles são parecidos, só que com foco diferente. Você vai olhar coisas que você já fez, outra coisa você vai responder um questionário, tá? E esse questionário eu deixei aqui. O exercício de âncoras é bem interessante de fazer, tá? O que você vai olhar? Para cada item você vai dizer nunca, ocasionalmente, isso é verdadeiro para mim, 2 ou 3, é verdadeiro para mim frequentemente ou sempre, tá? Então é de 1 a 6, você vai colocar aqui. E aí você vai dar uma nota, você vai dando uma nota aqui, ó. Item 1, sonho em ser tão bom no que faço de tal forma que meus conhecimentos especializados sejam constantemente procurados. Legal, você pensa nisso frequentemente, mais ou menos, ou como é que você sente nisso daqui? Então, você que vai dizer como é que você se sente nesse item aqui,
tá? Se é ocasionalmente, nunca, sempre, então você vai dando uma nota. E assim por diante. São várias perguntas, é bastante, tá? São 40 perguntas que você tem que fazer, esse inventário. E aí no final, para cada item de pergunta, tem a pergunta 1, pergunta 2, 3 e 4, você vai colocar a nota que você deu aqui nesses campos aqui, tá? Usando esse quadro aqui. Aí você vai somar, vai ter um total e vai ter uma média de cada um aqui para você analisar. Tudo bem? Esses são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 âncoras de carreira. Tá? E tem até a orientação, tudo que eu vou passar depois para vocês. Então esse aqui você faz o inventário, aí você pode, para complementar, para finalizar, pega as 40 questões que você fez, seleciona 3 itens, os mais bem avaliados por você, os que mais você acha que se destacam para você, e você vai acrescentar para cada um desses 3 itens mais 4 pontos. Tá? Então se você deu 5 pontos, você vai colocar 9 pontos e refaz o cálculo aqui para manter. Tudo bem? Aí você pode tirar a média de cada coluna, ver ali e identificar. E aí você vai identificar quais são as suas âncoras de carreira. Eu vou deixar um material no AVA para vocês verem a avaliação, o texto que explica cada uma dessas âncoras aqui. Tá? E aí vocês podem olhar o resultado e aí comparar e ter uma ideia. Essa vai ser a sua âncora de carreira, é como você se vê, quais são os melhores objetivos para você, estratégia que você pode alcançar. Então, se você quer ser gerente, se você quer ser técnico, se você quer ser presidente da empresa, se você quer ser empreendedor, tem algumas coisas assim, são essas as âncoras de carreira que tem aqui, tá bom? Esse é o primeiro exercício. O segundo é você fazer uma entrevista, né? Então, o ideal é que você pegue uma pessoa que você conheça, por exemplo, faça uma entrevista. Então ela vai te fazendo perguntas e te força a responder, tá? Então essas são as perguntas sugeridas, tá, nessa entrevista. Então ela vai te fazendo perguntas, ela vai anotando o que ela acha das suas respostas, tá? Não o que você acha. Então ela vai te fazendo as perguntas, você explica e essa pessoa anota e vai dizendo ali o que ela faz, o que ela achou de você, tá? Então ela que vai anotar. No final, aí você pode passar aquele material de âncoras e para ela ler o conceito de cada âncora e ela dizer o que ela acha perante o que você fala também. É uma contrapartida que ajuda muito a reforçar a questão da âncora, tá bom? Aí a gente tem uma segunda etapa que é analisar os seus pontos fortes e fracos. Isso aqui é exatamente igual ao SWOT, quando você faz análise de SWOT para uma empresa e tudo, então é exatamente a mesma coisa. Quais são os 3 pontos fortes seus, 3 pontos fracos seus, tá? Você vai listar isso. Você vai ver que não é fácil fazer isso com 3, tá? Identificar 3 fracos e 3 fortes. Lembrando que isso é para você, não é para entrevista de trabalho, tá? Então não adianta mentir aqui, coloque a realidade. Terceiro passo, fazer uma análise de ambiente. O que é a análise de ambiente? Análise de ambiente é ver onde é que você está hoje, tá? E para onde você quer ir. Então, olha só, vamos supor que você esteja lá num cargo de analista numa área de marketing, tá? Então, hoje é o que você está aqui, você está nessa posição aqui, ó, na ocupação que você está fazendo aqui dentro da empresa, tá? Então, na atividade que você exerce hoje e dentro da mesma empresa. Aí você analisa assim, hoje, na situação que você tem hoje, se você não mudar de área nem empresa, o que pode ter, o que tem de oportunidade para você e o que tem de ameaça a você hoje. Então, ameaça, por exemplo, eu tenho uma indisposição com o meu chefe, meu superior, isso é uma ameaça hoje para a sua carreira. Você tem que olhar isso para você pensar nas estratégias, que é o próximo passo que a gente vai falar. Mas aqui é só para analisar oportunidades e ameaças, igual o SWOT também, tá? Olhando o que você enxerga de oportunidade onde você está e o que você enxerga de ameaça. Aí você pode pegar também e analisar os outros pontos aqui, os outros quadrantes. É o seguinte, se você imaginar o seguinte, eu vou mudar de área ou atividade, só que continuar na mesma empresa. Então eu vou migrar daqui
para cá, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui. Então vou sair daqui e vou para cá. Se eu for para cá, que é mudar de área, mudar de atividade, alguma coisa assim, o que eu tenho de oportunidade, o que eu tenho de ameaça se eu fizer isso? E aí você analisa esse movimento aqui, o que teria de bom ou de ruim. Você vai fazer a mesma coisa se você pensar o seguinte, eu vou manter, eu quero continuar na mesma atividade que eu faço, a área e tudo, só que eu vou para outra empresa, eu vou para fora, tá? Então se eu for para outra empresa, ainda mantendo o mesmo que eu faço, o que eu tenho de oportunidade de ameaça? E por último, você vai analisar o mais difícil, que é sair daqui e chegar aqui, que é você ir para uma outra empresa e fazer uma outra atividade, uma coisa diferente, totalmente diferente. O que teria de oportunidade de ameaça aqui para você fazer? Então isso aqui é o que a gente chama de análise de ambiente. Qual o ambiente que você está hoje, para onde você migraria, o que tem de bom ou de ruim para você analisar. Quarta etapa é você fazer uma estratégia. Então assim, estratégia, se eu for ficar onde eu estou, que estratégia eu posso adotar? Se eu for ficar aqui, então eu estou pensando em estratégias em que eu vou me desenvolver um pouco mais, vou pensar em crescimento, vou pensar em fazer alguma coisa aqui ainda mesmo na área e na empresa onde eu estou. Então essa é uma estratégia, como é que você vai atuar nos próximos meses para evoluir dentro do que você está fazendo hoje. Se seu objetivo for trocar de área, talvez essa estratégia aqui seja de desaceleração. Por exemplo, você começa a tirar o pé, eu não vou me envolver em muito mais coisas, eu vou começar a me preparar para ir para outra área. E aí qual seria a estratégia para lá? Então eu vou me integrar com pessoas, eu vou ver. Então você vai montar qual é a sua estratégia. Minha estratégia hoje é mudar de área? Minha estratégia hoje é sair da empresa? A minha estratégia é mudar completamente de ramo ou fazer outra coisa, abrir uma empresa? Sei lá, você vai montar suas estratégias e para cada âmbito aqui você vai mudar a forma como você vai atuar no dia a dia para que você dê foco na sua estratégia. Então aqui tem alguns exemplos de estratégias e tal para vocês colocarem em cada quadrante o que você pretende fazer. Então você pode usar isso aqui como base. E aí a gente chega em objetivos de carreira. Objetivo de carreira é o que você vai dizer o seguinte, tá, se minha estratégia for manter onde eu estou, ficar onde eu estou, dentro da minha empresa, mesma atividade, a curto prazo, o que eu tenho de objetivos aqui? Eu tenho o objetivo de entregar um projeto que eu já tinha começado, que eu quero fazer. A médio prazo, eu quero me desenvolver, assumir uma outra atividade junto com o que eu já estou fazendo hoje. E a longo prazo, me tornar, por exemplo, ser promovido, ser o gestor da área onde eu atuo hoje, por exemplo. Então você vai colocar aqui, curto, médio e longo prazo. O que é curto prazo? Curto prazo, vamos colocar, não existe uma definição exata, tá? Mas para plano de carreira, vamos usar assim, até um ano seria um curto prazo. 6 meses a um ano, curto prazo. Médio prazo vai de 1 a 3 anos. Longo prazo é de 3 a 5. Quando eu falo de carreira, não dá para ser em 1 mês, 2 meses, tá? É muito pouco tempo para você evoluir ou ter alguma coisa assim. Pode ser que você consiga? Pode, tá? Não existe uma regra exata para isso, mas é o que você vai fazer. Então você vai dizer o que você quer para curto, médio e longo prazo. Tá? Se você tem alguma coisa, se não você só tem para curto aqui, ok. Aí para cá, médio, eu vou para cá. Aí você vai dizer em cada âmbito aqui quais são os seus objetivos. Tá? Aí eu tenho aqui, depois que você tem isso estruturado e tudo, você já tem. Aí você começa a pensar em organizar um projeto de vida, um projeto seu, tá? Onde você vai implementar estratégias da sua carreira como um todo. Então você vai pensar em duração das ações que você vai tomar, data de início e fim. O que são ações? Para eu ser promovido, eu tenho que ter uma faculdade, eu tenho que ter uma pós-graduação. Então eu tenho que fazer essa pós-graduação. Você vai colocar lá quais ações você vai tomar, data de início e fim. Então você vai colocando tudo o que você pretende fazer
para atingir suas estratégias, seus objetivos, tá? É isso aqui, bem simples. Aí nós temos a sétima etapa, que é a avaliação de resultado. Você vai avaliar o que você tem conseguido fazer. Então você vai olhar o seu plano e ver, eu consegui fazer, consegui implementar, consegui avançar com isso, fui promovido, não fui? E aí você vai readequar o seu plano. Então você tem que definir aqui de quanto em quanto tempo você vai rever seu plano. Eu diria que, sei lá, uns 6 meses seria de bom tamanho você conseguir fazer essa revisão, tá? Do seu plano e adaptações e coisas que você pode fazer. Você não pode esquecer de revisar o seu plano, porque muitas coisas mudam ao longo do tempo e você depende do seu plano para continuar crescendo na sua carreira. Então você precisa rever isso constantemente, ok? E aí, último ponto, e bastante importante, tá? É esse plano, você poder discutir isso com o seu superior. É importantíssimo você colocar lá seus objetivos. Você nem precisa mostrar tudo que você fez aqui. Você pode mostrar só as suas estratégias, por exemplo. E você alinhar com o seu superior, né, coisas, olha, aqui a médio prazo eu estou imaginando, sei lá, ano que vem eu conseguir assumir uma outra atividade, alguma coisa assim, o que você acha, é viável, não é, estou apto ou não. Então, ter o feedback dele em cima do plano que você montou é excelente, tá? Mesmo que sejam altas críticas, tá? Porque às vezes você não enxerga coisas e o seu superior sim, tá? Lembrando, obviamente, que se você identificou na sua análise que você tem um problema com o seu superior, não vai dar para você discutir esse plano com este superior. Tá? Então prepare-se para discutir seu plano com outro superior em outro local, porque não vai dar. Se você não consegue conversar, você não tem relacionamento com o seu superior, esquece, não vai dar. Tá? Mas se você tem essa abertura, isso é riquíssimo. Ouvir dele contribuições, o que ele pode colocar, o que você acha que ele pode incluir, excluir e discutir. Tá? Então isso é importantíssimo. Se tiver abertura ainda de poder discutir isso com alguém do RH de vocês, ou algum outro superior, ou gestor, diretor, que vocês tenham abertura, é valiosíssimo isso, tá? Quanto mais pessoas você conseguir discutir, apresentar um plano e ela tenha a contribuir, melhor. Então é muito importante isso, ok? Então isso aqui são alguns passos do que é interessante a gente tratar quando a gente fala de planejamento de carreira e que normalmente a gente não faz. A gente leva planejamento de carreira só onde você quer ir. Eu quero me tornar gerente, tá bom. E o que você planejou para isso? Você nem sabe, nem quanto tempo, nem nada. Então, fazer essa autoanálise é importantíssimo, fazer com que você se prepare para atingir outros objetivos, outras coisas, e aí você realmente consegue montar um plano de carreira, tá? Isso que eu fiz aqui, que são esses exercícios, eles são basicamente a base de um coaching, tá? Um processo de coaching vai passar por isso aqui, tá? Você vai ter que fazer essas análises, autoanálises, análise com outras pessoas, discutir com o seu superior, tomar decisões, montar plano. Isso faz parte do processo de coaching, tá? Então você consegue fazer boa parte do processo de coaching até sozinho, tá? Não dá para substituir todo o processo de coaching, porque a experiência do coaching, da pessoa que está ali te avaliando, faz muita diferença, tá? Você sozinho não consegue enxergar todos os seus defeitos, por exemplo. Tá? Então isso ajuda muito quando vem de fora. Por isso é importante apresentar isso para o superior ou para outras pessoas experientes, em que você possa trocar a experiência e ouvir deles, tá? Isso é legal. E aí vamos para a parte de valorização de pessoas, que aí envolve a parte de remuneração e incentivos, tá bom? São alguns slides só para a gente falar e citar alguns exemplos que são importantes, tá? Então, organização sem cargos. Até então, o mais padrão que nós temos entre todas as empresas são as empresas que estão organizadas em cargos, tá? Então, esses cargos, você usa o cargo para fazer uma descrição de cargo, fazer uma análise e em função da descrição desse cargo é que você vai montar a remuneração da pessoa. Na verdade, não é da pessoa, você monta a remuneração para o cargo.
Então, se a pessoa é um analista, eu vou dar um salário X. Você vai fazer uma análise e tal, chegar nisso. Se a pessoa é um gerente, então eu vou para um valor Y. E assim por diante. Quando a gente faz isso, a gente cai nas regras da CLT hoje, que é equiparação salarial. Tá? Que isso é uma grande besteira na minha visão. Porque se você tem variações de competências entre um funcionário e outro, deveria ter a variação de valor, que é exatamente a proposta nova com relação à remuneração dentro das empresas, que é não enxergar mais os cargos e sim enxergar as pessoas, as competências das pessoas. Em função dessa competência que eu vou remunerar a pessoa. Então, se ela tem a competência para analisar um relatório técnico, eu vou remunerar por isso. Se ela não tem, eu não vou remunerar por isso. Então, eu vou enxergar a pessoa e não o cargo. E é por isso que se fala de organização sem cargos. Aí, principais mudanças quando a gente vai pensar assim, em organização sem cargos. A primeira coisa, repensar como as pessoas devem ser recompensadas. Você vai repensar toda a forma de remuneração dentro da empresa. E isso não é fácil, não é simples de fazer. O novo processo se preocupa com o valor que cada pessoa agrega à organização. Então, a gente vai analisar e ver qual é o poder ou o nível de organização ou de entregas que as pessoas podem fazer para a empresa, e é em função deste valor de entregas é que eu consigo montar uma remuneração. Bem, as pessoas são remuneradas de acordo com a sua contribuição através de habilidades, conhecimentos e competências que elas oferecem para a organização. Quanto mais competências, maior remuneração. É o que a gente está citando aqui. Então, quanto mais competências você tem, mais você recebe. Tá? Isso é um outro conceito, é muito diferente, acho muito mais interessante e justo. Né? Então não tem as mesmas duas pessoas fazendo a mesma atividade, uma que trabalha muito e outra trabalha pouco. É basicamente essa a ideia, tá? Então assim, a pessoa que trabalha menos, entrega menos, tem menos respostas para a empresa, menos entregas para a empresa. Então tem menos entregas, recebe menos, tá? Em função dessa ideia aqui de competências e entregas, tá? Pagar as pessoas de acordo com o valor que elas agregam à organização, exatamente isso. É o desempenho que conduz às recompensas que cada pessoa recebe, e elas ficam sabendo exatamente o que precisam fazer para ganhar mais. Então assim, quando você vai lá e entrega mais, você consegue fazer além do que foi pedido, você recebe mais. Veja, é uma remuneração variável. De fato, isso é uma remuneração variável. O que a gente tem hoje de remuneração variável é um pedaço. É só uma parte variável, não é 100%. Aqui a gente está falando que pode envolver até 100% do seu salário ser variável, em função das suas entregas e das suas competências. Tá? É o pagamento equitativo na base das contribuições que as pessoas realmente prestam para a organização. Então, o foco é entrega, competência. Quanto mais você tem, mais você consegue entregar, mais você consegue receber em salário. Tudo bem? Então essa é a ideia da organização sem cargos, tá? Focado aqui. E aí aqui são apenas algumas dicas, tá? Como é que eu faço para analisar se eu estou ganhando bem ou mal em função à minha atividade exercida? Existem várias pesquisas salariais atualizadas, tá? São pesquisas salariais que são atualizadas periodicamente e que você consegue consultar gratuitamente na internet, tá? Você consegue acessar aqui várias coisas sobre pesquisa salarial. Então, um dos exemplos aqui, né, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, que também faz esse tipo de pesquisa. O Estado de São Paulo publica isso. Eu trouxe aqui um print, tá, de uma pesquisa para vocês terem uma ideia como é que é. Então tem lá, analista de RH júnior, analista de RH pleno, né? Qual empresa em pequeno, médio e grande porte, ramo de atividade, então assim, é indústria, se é comércio, construção, serviço, saúde, coisas assim, e aí você consegue tentar se encaixar aqui.
Não vai dar para se encaixar em todos os termos, igualzinho, mas você pode ter uma ideia, né? Uma análise assim, a sua empresa de pequeno, médio ou grande porte, que ramo de atuação você pertence. Então você consegue ter uma visão legal, se você está ganhando bem ou mal no mercado, tá? Então aí você consegue ver se vale a pena, de repente, até sair da empresa, se for o caso, né? Então aqui eu citei duas, né? A Folha de São Paulo tem, a Datafolha também tem, né? Então fazem isso, você consegue consultar online, ó, aqui é o site da Datafolha, tá? Que você entra lá no site da Datafolha e tem a parte de remuneração e coisas desse tipo, tá? Que você consegue ver pesquisa salarial, então você consegue você mesmo comparar isso, tá? Remuneração por competência. Muitas organizações estão migrando da avaliação e classificação dos cargos para um sistema baseado em competências, tá? Então sempre tentando ir para um lado que é analisar competências, que é uma maneira diferente, mas não é nem tão recente assim, mas que está fazendo mais sentido atualmente, tá? Então o primeiro passo está no mapeamento das competências, né? O mapeamento das competências, eu estou falando aqui de você fazer uma análise estruturada na empresa inteira e você pesquisar quais são as competências de cada funcionário, né? Então, de cada área, quais as competências cada área precisa, né? E entender competências aí funcionais e organizacionais. Qual é a diferença? Competência funcional, eu preciso saber mexer no Excel. Competência organização, eu preciso saber gestão de projetos ou trabalhar em equipe, tá? São coisas distintas, né? São competências distintas, mas igualmente importantes, tá? Segundo passo, definir uma hierarquia de competências. Qual é a competência organizacional que é mais importante? Então, para a organização, o que é mais importante? Você aprender a mexer no Excel ou aprender a trabalhar em equipe, por exemplo? Tá? Estou dando um exemplo bem aberto aqui. Então, você vai analisar quais as competências que a organização precisa, a sua empresa precisa. Depois, as competências funcionais de cada área da organização, então marketing, finanças e tal. Então analisar quais competências cada uma precisa ter. Então você de repente chega lá na área de marketing e vê o seguinte, na área de marketing eu preciso desenvolver as competências de marketing digital. As pessoas não conhecem tanto, então tem que dar algum suporte nisso, incentivar a fazer cursos, ir atrás disso e se desenvolver, as pessoas se desenvolverem. Terceiro passo, tratar das competências gerenciais necessárias para que a gestão de pessoas possa ser praticada pelos gerentes como gestores de pessoas. Então, assim, é você tratar as competências gerenciais, quer dizer, como é que eu vou desenvolver e adaptar os gestores, os líderes, né, a tratar. Então, quais são as competências de gestão de pessoas que os líderes precisam ter? Né? Então, lidar com pessoas, dar feedback, enfim, você tem vários tipos de competências que você tem que olhar. Quarto passo, ponderar as competências individuais da mesma maneira como tratamos os fatores de avaliação dos cargos. Então, assim, como a gente analisa hoje os cargos, né? Então, o analista tem que ganhar de X a Y, então, tá bom, esse analista, tem um analista júnior e pleno. Então você vai ter competências também com níveis. Competência X júnior, competência X pleno. Você pode usar o mesmo tipo de organização, tá? Para fazer isso. E aí você vai fazer isso com foco em competências, não mais em cargos, tá? E aí um outro ponto importante para a gente levar em consideração, que eu deixei aqui, a questão dos encargos no Brasil, que são os maiores do mundo. Os encargos trabalhistas no mundo, os maiores são aqui no Brasil, e isso é que impede muito das empresas conseguirem ter uma remuneração maior e conseguir investir nos funcionários, ter isso, porque vai muito dinheiro para o governo e aí não é possível repassar isso para os funcionários, tá? Então, pra você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui, vai estar aqui no material para vocês verem depois, tá? Percentual de imposto
sobre o salário. Então, você vê aqui a Previdência, FGTS, salário de educação, então, um monte de coisa que tem tributação, impostos que a empresa precisa trabalhar, precisa pagar. Então, aí você vai vendo aí o acúmulo dos impostos um sobre o outro, tudo. Então, assim, a cada R$100 de salário mensal pago para cada colaborador, a empresa tem que recolher 102,60 centavos de encargos sociais. Tá? Então, o que significa? O custo total para a empresa fica de 202,60 por mês. Quer dizer, eu pago R$100 de salário para o funcionário e eu tenho que pagar outros 102,60 para o governo, quer dizer, de imposto. Olha como é um absurdo. Né? Então, a gente existe uma tabelinha aqui que foi feita uma pesquisa que eu consegui, ele nem está considerando esse total aqui, mas só de encargos sociais, né, de alguns encargos, os principais encargos, comparando aqui Brasil com outros países. Dá só uma olhada. No Brasil, a cada $1 de salário, ele tem que gastar 1,66. Então, $1,66 que você gasta no total. Então, olha só, a cada dólar o quanto você paga de imposto, né, em cima. E aí você compara a mesma atividade aqui em outros países e o salário médio por hora no Brasil, numa atividade X, tá? Vamos supor, analista de RH, tá? Ele ganha lá $3 por hora. Se você for comparar nos outros países, quanto é que eles ganham por hora, olha a diferença, de 3 para 16 e tudo. Só que aí você vai olhar quanto é que tem de imposto a cada dólar. Aí você vê aqui que nos Estados Unidos e no Japão é 30%. A cada dólar, 30 centavos. Olha a diferença, né, daqui para cá de nível de imposto, entendeu? Então você vê um nível de imposto altíssimo e o salário caindo, né? O salário hora cai. Nesse sentido aqui bastante. Tem uma diferença muito grande, né, no Brasil. Tem alguns outros exemplos aqui de empresas que têm filial aqui no Brasil e em outros, né, outros países. Então, você consegue, no caso da GM, eles fizeram uma análise para ver assim, o mesmo cargo, né? O mesmo cargo aqui no Brasil, o mesmo cargo na Inglaterra, quanto é que eles ganham. Então, assim, eles ganham um salário médio de $12 por hora. Então, eles conseguem remunerar, a remuneração é equivalente, tá? Só que, o que acontece? No bolso do funcionário, a cada 100 fica 50. Então é metade do que eles gastam numa mesma atividade, fica na mão do funcionário. Lá na Inglaterra, 75% fica na mão do... Né? Então é equivalente a falar de 50%, de 50% para 75%, né? O que fica na mão do funcionário. Aqui também, o percentual de encargos na folha, né? Aqui, encargo na folha, 123%, é mais do que o dobro que você paga de imposto. Aqui na Alemanha, 43%. Então, você vê essa diferença, tá? E aí a gente vai para novos métodos de remuneração, né? Que a gente fala aqui. Quais são os tipos que existem hoje? A gente tem a remuneração fixa, tá? Ela é importante, mas ela não motiva, né? Você recebe sempre a mesma coisa todo mês, né? Então é aquela remuneração fixa, a mais tradicional. Remuneração variável, que não é totalmente variável, né? Na verdade, você recebe a fixa mais uma variável, né? Então é variável em função de resultados, de vendas, de objetivos internos, bonificação anual. Então tem várias formas, né? Tem participação acionária, onde a empresa dá um percentual das ações da empresa para o funcionário e tudo. Tem o PLR, que talvez o mais conhecido, a participação nos lucros, né, obtidos pela empresa. Então, se a empresa tem lucro, ela divide um pedaço com os funcionários, coisas assim. Isso aqui é remuneração variável, né, que depende de algum resultado, alguma coisa assim. É uma parte variável, o resto é fixo. E tem a remuneração por competências, que é essa nova ideia de fazer uma remuneração mais agressiva na remuneração variável, né?
Então, ao extremo, se a gente for comparar ao extremo, não é sempre assim na implantação real, mas ao extremo a gente tem aqui um quadro comparativo entre remuneração tradicional e remuneração por competência. Remuneração tradicional, pagamento do salário estabelecido para o cargo, tá? Está fixado no cargo, não na pessoa. E aqui varia de acordo com a avaliação de desempenho da pessoa. Então tem a ver com a pessoa. Quando a gente vai em salário, aqui o tradicional é o fixo, e aqui o salário não é fixo. Então você pode receber num mês até menos do que o que você estava acostumado a receber. Por exemplo, a avaliação de desempenho não afeta a remuneração, ela afeta a sua progressão dentro da empresa, mas não a remuneração. Aqui a avaliação de desempenho afeta a remuneração. Apenas os executivos podem receber bônus relacionados a metas pré-definidas. Aqui, na remuneração por competência, todos os funcionários podem receber bônus em função do seu desempenho. Não motive nem estimula envolvimento com o negócio da empresa. Como você recebe o mesmo valor, se a empresa deu resultado ou não, seu salário está garantido. Então, as pessoas têm a tendência de relaxar, deixa para lá. Ah, tudo bem, meu salário vai continuar o mesmo, né? Então, continua assim. Então, você não tem envolvimento com o negócio da empresa. Aqui é o contrário. Quanto mais você se envolve, mais você se entrega, então mais você ganha. Então, isso motiva ainda mais as pessoas a contribuírem, tá? Obviamente, a remuneração por competências tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Tem que tomar cuidado. Tudo tem, né? Então, assim, vantagem, facilita a identificação dos pontos fortes e fracos de cada um. Treinamento torna-se útil para cada colaborador. Todo mundo vai atrás de treinamento, porque quanto mais você aprende, mais você sabe fazer, mais você entrega. Então, você tem interesse. Os colaboradores sentem-se mais motivados, né? Você tem lá uma motivação, pô, eu entreguei mais, trabalhei mais, ganhei mais. Né? Colaboradores com potencial inexplorado podem crescer na empresa. Então, tem gente que tem um potencial grande e está parado lá numa atividadezinha qualquer, e aí ele começa a entregar outras coisas a mais e começa a se enxergar mais a competência das pessoas. Né? Quais são as desvantagens? Colaborador menos competente pode se sentir inseguro. O que insegurança antes era não ter um salário fixo, agora, por competências, se você não tem muita competência, você vai ficar inseguro, porque talvez você não se mantenha no emprego e não dê para se sustentar o salário fixo que você queria. Tá? Então, a possível diferença salarial entre colaboradores que ocupam o mesmo cargo podem gerar insatisfação. Bem, a questão de cargo sempre vai existir, tá? Então, assim, pode ser mais formal, menos formal, o que for, mas sempre vai ter algum tipo de nomenclatura sendo usada. Se tem duas pessoas com a mesma nomenclatura, sempre haverá comparação. Por que ele ganha mais e eu ganho menos, se a gente exerce a mesma coisa? Tá, a resposta é, vocês exercem a mesma coisa, mas vocês entregam coisas diferentes. Então, você está recebendo pela sua entrega. Você trabalha mais, você recebe mais. Trabalha menos, você recebe menos. A justificativa é bem essa. Mas causa essa insatisfação aqui sim, tá? A motivação pode desaparecer ao longo do tempo se o incentivo se rotinizar. Quer dizer, o incentivo virar rotina, que é você sempre ter o mesmo tipo de incentivo. O ser humano cai na mesmice fácil, então ele pode se desestimular com o tempo se a remuneração variável é sempre a mesma, sempre o mesmo estilo, sempre a mesma coisa, né? Pode gerar um pouco de angústia e ansiedade porque você tem lá os seus altos e baixos ao longo do mês. Então essa parte de desvantagem é uma coisa que tem que ser levada em consideração sim, tá? Não é só mil maravilhas em tudo não. Beleza? Então esse é o conteúdo da última aula que a gente tinha aqui e o suficiente agora para a prova da semana que vem. Beleza? Falou, um abraço!